Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus a cada um de vocês, cada um de nós, nesse dia que Deus fez, nos preparou, nos deu para que nós nos alegrássemos nele. Dia independente da situação, né, que nós estamos vivenciando como Brasil. Situação triste, né? Estava assistindo ao programa chamado Pingo nos Is e quero deixar aqui uma dica para você que desliga a televisão, desliga a Rede Globo, desliga esses canais de notícia, assista Pingo nos Is. É um canal de notícia séria. Mas a questão é o seguinte, o que eu estava assistindo hoje, estava vendo o prefeito da cidade de Aparecida do Norte. Eu sei que quando nós estamos num ambiente chamado aí cristão, né, com pessoas chamadas da fé chamada evangélica, a gente acha que católico é outra coisa, queridos, mas o prefeito ele está assim suplicando. Ele disse que ele foi até a presidência da República, né, até os poderes federais, e foi fazer uma solicitação. E a solicitação dele não é dinheiro para a cidade dele, não é conchavo político. A única coisa que ele foi pedir foi cestas básicas, porque a cidade está passando fome, a cidade está passando necessidade. Querido, é muito triste quando nós vimos uma situação como essa que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm chamado, né, se atacado, se agredido, têm chamado aí um é genocida, o outro é isso. Nós vemos aí líderes religiosos entrando nessa situação e advogando contra alguns, sem ao menos esperar a notícia ser verdadeira, e aí se coloca numa situação complicada. Querido, nós estamos passando uma fase difícil, uma fase terrível, uma fase em que realmente nós precisamos buscar a Deus, precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, precisamos confessar a Deus a nossa ignorância, no sentido de administrar a vida, administrar as coisas, de saber o que fazer, como agir, como reagir. E por isso eu quero ler um salmo, né? Esse salmo é chamado Salmo de Etan, esse salmo de um israelita. Ele nos chama não, né? Ele diz qual é a ação dele, qual é a atitude dele. Salmo de número 89. Esse é um salmo, tem 51 versículos, mas é um salmo bastante interessante. Ele diz assim, olha, cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Cantarei o teu amor. Nesses dias difíceis, nesses dias de ansiedade, nesses dias de agonia, né? A vontade, eu não sei você, mas a minha vontade é de romper com o sistema, é de ir para cima, é de lutar, é de brigar, de revoltar. Mas o salmista diz assim, cantarei o teu amor, ó Senhor, e cantarei para sempre. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Querido, como as gerações estão precisando ouvir da fidelidade de Deus. Saber que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Nele nós podemos confiar. Às vezes parece que
tudo está errado, às vezes parece que nada vai dar certo, às vezes parece que o mal assumiu o controle, mas Deus está no controle de tudo e nós precisamos anunciar a fidelidade de Deus a todas as gerações. Por quê? E ele diz: pois eu sei que o teu amor dura para sempre, e também sei que a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disse: fiz uma aliança com Davi, o meu servo escolhido, e fiz a ele um juramento. Estabelecerei os seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão no seu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas. Multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade. Pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele, Deus, é mais temível que todos os que rodeiam o seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Tu és totalmente fiel. Governa os mares revoltos, acalma as ondas agitadas, esmagaste o grande monstro marinho, com o teu braço poderoso dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua, e tudo o que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas. Criaste o norte, criaste o sul, criaste o monte Tabor e criaste o monte Hermon, e os dois louvam o teu nome. O teu braço é poderoso. Tua mão é forte. Tua mão direita se levanta com força gloriosa. Justiça, retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para te adorar, pois andará na luz da tua presença. Queridos, que esse salmo, parte do que eu li, possa encontrar lugar no meu e no seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso país, que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão lá na cidade de Aparecida do Norte, passando, sofrendo as mazelas, sofrendo por conta da fome. Eles não estão padecendo por conta do Covid, estão padecendo por conta da fome que está se alastrando, por conta do imposto que não parou de chegar, por conta da situação terrível de não poder trabalhar. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que estão desesperadas, não têm esperança, e nesse desespero estão desesperançadas, estão buscando recurso, refúgio no suicídio. Que Deus nos abençoe. Que Deus os abençoe.
E que Deus use a sua igreja a ser sensível para olhar para essas pessoas. Nós vamos orar a Deus, clamar a Deus pela vida dessas pessoas, clamar a Deus pela vida daqueles que nos cercam, daqueles que estão sofrendo próximo a nós. Vamos orar? Senhor Deus, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos colocar diante do Senhor, diante do Teu altar, as nossas vidas. E queremos, Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor como oferta no Teu altar. Nós não sabemos como, mas te pedimos, Pai, que o Senhor nos use para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome. Mas faça isso, Pai, nos usando em favor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo. Como é o caso agora da cidade de Aparecida do Norte, em que o prefeito está clamando por cestas básicas, por leite de caixinha. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dessas vidas. Visita, Senhor Deus, aquelas pessoas. Abençoe a cada um que está ali para que possa conhecer e reconhecer o Teu poder, o Teu amor. Essa Tua palavra, Pai, que diz que a misericórdia, a justiça, o amor, a verdade, Senhor Deus, que possa alcançar a cada vida ali, naquela cidade, junto àquelas pessoas. Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, Pai. Graça, favor, misericórdia. Senhor Deus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós. Pai, hoje nós vimos tanta fantasia. Não queremos ser negacionistas, não queremos negar que realmente há uma crise, há uma doença, há uma pandemia. Pessoas próximas a nós estão sofrendo, outros estão morrendo. Senhor Deus, mas essa questão dessa crise que estão criando, Pai, nós sabemos que desde que eu me entendo por gente, eu tenho ouvido falar de hospital sucateado, eu tenho ouvido falar de falta de leite no hospital, eu tenho ouvido falar de pessoas que morreram nos corredores dos hospitais sem terem atendimento, eu tenho ouvido falar de falta de médico, eu tenho ouvido, Pai, falar de colapso na saúde, dano na saúde. Senhor Deus, porque sempre houve desmando na saúde. Recentemente, quando construíram estádios para usar uma única vez, disseram que não precisava de hospital, o que precisava era de estádio para fazer Copa do Mundo. E agora, Senhor Deus, essas mesmas pessoas se levantam e com esse discurso de que se eu saio à rua, se eu não uso máscara, se eu vou trabalhar, eu sou um assassino culpado de matar pessoas. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, dessa coisa horrível que estamos vivendo, de pessoas ferindo pessoas, de amizades sendo desfeitas, porque as pessoas não conseguem entender umas às outras, não conseguem se respeitar umas às outras. Senhor Deus, e a nós como igreja, Pai, em nome de Jesus,
nos dá sabedoria, Pai. Nos dá graça, nos dá poder, nos dá direção, nos dá unção, nos dá, Pai, autoridade para que nós possamos, em nome de Jesus, fazermos a diferença. Ó Pai, não nos dá espírito de covardia, Pai. Senhor Deus, mas nos dê intrepidez para que nós possamos realmente, Pai, sermos uma voz ativa para essa geração. Ajuda-nos, ó Pai, a anunciar as tuas maravilhas, anunciar a tua fidelidade, anunciar o teu amor de geração para as outras gerações. Ó Senhor Deus, para que todos saibam que o Senhor está no controle de tudo. E agora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe no estudo da tua palavra. Pai, nos abençoe para que a tua palavra seja lida, compartilhada, exposta de maneira simples, de maneira, Pai, que realmente o teu Espírito Santo possa falar aos corações que precisam ouvir sobre o teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, nós oramos e te peço, me usa, Pai. Usa a minha vida. Usa todo o meu ser. Usa, Senhor, os recursos, Senhor Deus, para que a tua palavra habite ricamente em cada coração. Que a tua palavra, Pai, possa chegar aos ouvidos daqueles que o Senhor quer que ouça, que aprenda e que entenda para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós vamos tratar hoje se encontra no Evangelho segundo o que escreveu Mateus. Esse texto ele está imediatamente após o texto que nós tratamos semana passada, quando nós falamos sobre a questão da identidade do cristão, né? Quem sou eu? Eu sou o Paulo, um filho amado de Deus. A mesma coisa que Deus falou para Jesus, isso serve para mim, isso serve para você. Só que é interessante que na progressão desse texto, o Marcos registra ali que Jesus foi batizado por João no Jordão. Houve esse fato excepcional, né? 3 coisas excepcionais aconteceram ali na hora em que Jesus foi batizado. O texto diz que o céu se abriu. Isso é fantástico, a gente não consegue entender, dimensionar o que é isso, o que é o céu se abrir, né? Mas é algo espetacular. A segunda coisa é que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. Isso também é fantástico, né? É extraordinário. Porque a gente hoje ouve pessoas aí dizendo que foram isso, foram aquilo, foram batizadas, foram arrebatadas, mas o único registro bíblico, o único registro histórico de alguém que realmente o Espírito Santo desceu ali e assumiu, desceu numa forma visível, distinguível, que foi a forma de uma pomba, foi a pessoa de Jesus. E depois disso tudo, então, o céu se abre, o Espírito Santo sobre Jesus, uma voz do céu se pronuncia, se dirige a Jesus e diz:
este é o meu filho amado, que me enche de alegria, em quem eu tenho muita alegria. Então, é muito importante a gente saber disso. Mas, imediatamente após isso, começa então o capítulo 4. E o capítulo 4, ele começa nos dando uma notícia, se não fosse de Deus, e se nós não soubéssemos o final da história, diria que é uma notícia desesperadora, porque ele começa dizendo assim, em seguida, aquele fato que aconteceu, como ele termina ali, em seguida, a voz ter dito, este é meu filho amado, que me dá grande alegria, em seguida, Jesus foi conduzido, ele foi levado pelo Espírito. O mesmo Espírito que desceu sobre ele, agora o leva, o conduz para onde? Ao deserto. E com que finalidade ele é conduzido para o deserto? Ou ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. E ali então ele passa 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Então, como ele era 100% homem, é óbvio que 40 dias sem comer, sem beber, ele tem fome, tem sede, ele está cansado, ele está nessa quarentena, né? Imagina nós aí que não conseguimos ficar de quarentena, não conseguimos ficar em isolamento social. Imagina Jesus depois de 40 dias, como ele estava, como estava o coração dele, como estava a mente dele, como estava ele ali sem essa reposição de energia, né? Nós sabemos que nós precisamos repor as energias, os sais minerais, né? Tomar vitamina. Agora, né, por conta aí do Covid, aqueles que defendem o tratamento profilático, então você toma lá o ivermectina, você toma vitamina D, você toma zinco. Por quê? Porque nós precisamos disso para manter o nosso corpo em energia, saudável. E agora Jesus estava desprovido de tudo isso. E o causador de tudo isso é o próprio Espírito Santo de Deus, que desceu sobre ele, que deu poder a ele, que capacitou ele, que agora levou ele para o deserto com a única finalidade: ser tentado pelo diabo. Querido, quando nós olhamos essa palavra na Bíblia, a impressão, se nós não soubéssemos, né, que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que Deus não tem amor, Ele é amor. Se nós não soubéssemos que tudo que Deus faz é motivado pelo seu amor, por amor, ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou a nós para a remissão dos nossos pecados, para salvar, para nos salvar. Então, se nós não entendêssemos isso, nós acharíamos então que Deus seria cruel. Deus é cruel, Deus é mau, porque como ele pode acabar de falar, esse é meu filho amado, e em seguida manda o filho dele para o deserto para ser tentado pelo diabo, para ser provado. Mas a grande questão, querido, é que quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós vamos ver que o deserto na Bíblia, ele tem um conteúdo simbólico muito importante, muito interessante e muito grande por toda a Bíblia. Então nós vamos aprender desde o Gênesis, que quando Adão e Eva ali, eles pecam, eles são expulsos do paraíso, eles são expulsos do jardim do Éden. Para onde que eles vão? Eles vão para o deserto. Eles saem do jardim, saem do Éden, vão para uma terra seca, para uma terra árida, deserto. Quando nós caminhamos
E chegamos mais para frente, um livro depois, no livro do Êxodo, nós vamos ver então, encontrar um personagem ali, o Moisés. E o Moisés, ele tem um encontro com Deus. O Moisés, ele ouve Deus. Mas é interessante que Moisés passou 40 anos da sua vida lá no palácio, lá na casa do faraó, sendo criado pela filha do faraó, sendo criado como um faraó, como um príncipe. E nesse período que ele está ali, ele vive, vamos dizer, uma vida relativamente boa, ele é poupado de vários problemas do seu povo, mas então ele resolve fazer justiça com as próprias mãos e ele foge. E quando ele foge, ele vai para uma região árida, seca, ele vai para o deserto. E aí é lá que Deus encontra ele. É lá que Deus fala com ele. É lá que Deus, é de lá que Deus o traz de volta, o traz para o Egito, agora numa nova condição, agora como líder, agora como servo de Deus, agora como aquele que vai ser usado por Deus para tirar o povo do Egito e conduzir o povo pelo deserto. Pelo deserto. E é agora, de novo no deserto, é que Moisés tem um encontro com Deus. Primeiro, lá no deserto ele teve o seu primeiro encontro com Deus. Lá no deserto ele ouviu a voz de Deus. É lá no deserto que ele falou: Deus, mas manda outro, eu não sei falar. E Deus fala: não, é você que vai. É lá no deserto que ele tem esse chamamento de Deus. Querido, e é lá no deserto, depois dele obedecer, depois dele ouvir o chamado, depois dele continuar caminhando, depois dele seguir essa jornada, essa trilha, é lá no deserto que agora com o povo, com todo o povo de Israel, milhões de pessoas acompanhando, seguindo Moisés, é lá no deserto que agora o povo peregrina, mas agora em direção à terra prometida. Sair da situação atual e chegar à situação da terra prometida, a terra que manda leite e mel. O povo teve que atravessar o deserto. E é nessa travessia, é nesse momento em que eles saem, adentram ao deserto e começam nessa peregrinação. É nesse momento que o povo tem a sua experiência de contato com Deus. Pode ser que antes dessa fase eles até ouviam ali de Jacó, dos filhos de Jacó, falar de Deus. Pode ser que eles podem ter ouvido dessa experiência, isso possa ter culturalmente ter sido transmitido aí de geração para geração. Mas agora no deserto, agora todo o povo não mais vão ouvir falar de Deus, não mais vão ouvir falar que Deus fez A ou B, fez isso ou aquilo, agiu em determinado momento, em determinada situação. Agora não, agora cada um vai ter a sua própria experiência, o seu próprio contato com Deus. Agora todo o povo lá no deserto também vai passar por todas as provações. É lá no deserto que o povo vai passar por todas as dificuldades. E é lá no deserto que o povo vai se tornar o povo hebreu. Ou seja, é o povo que depois das provações, depois das dificuldades, atravessou, caminhou, chegou na terra prometida e agora então eles vão legitimar a sua fé. Como o apóstolo Paulo, né? Ele
passa por toda essa situação da vida dele, ele passa por situações difíceis, ele é preso, ele é açoitado, ele é expulso, ele é apedrejado, ele é tudo isso, e ele termina tudo isso, isso valida a fé dele, e ao final ele fala: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, até o dia final. Querido, é no deserto que o povo de Israel passa pela mesma experiência e pode chegar ali com a fé legitimada, sabendo em quem eles tinham crido, sabendo que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus é amoroso, que Deus sustenta, que Deus guarda, que Deus cuida. Porque é lá no deserto que eles tiveram a experiência da nuvem que os cobria durante o dia. É lá no deserto que eles tiveram a experiência da coluna de fogo que guiava, iluminava o caminho e protegia dos perigos que vinham pelas costas. É lá no deserto que eles passaram pela experiência de andar 40 anos e seu sapato não gastar, e a sua roupa não envelhecer. É lá no deserto que eles tiveram a experiência de Deus todos os dias mandar o maná, Deus todos os dias mandar carne. É no deserto. É lá no deserto que eles viram não, eles tiveram a oportunidade de beber a água que saía da rocha. É lá no deserto. É no deserto. É por isso que Deus fala para Oséias que ele levaria a sua noiva infiel para o deserto. E lá no deserto é que ele falaria palavras de amor sussurradas ao ouvido. Queridos, o deserto, por mais que nós não queiramos passar pelo deserto, nós queremos fugir do deserto. Nós não vemos a hora de encontrar um oásis. E queremos ficar lá no oásis. Mas é no deserto, ou é o deserto, que é o lugar onde nós estamos puros diante de Deus. E por que nós estamos puros diante de Deus? É porque é no deserto que nós ficamos despidos de nós mesmos, a ponto de não termos nenhum disfarce, não temos ponto de apoio, não temos muleta, a nossa codependência não serve de nada. Não adianta nós olharmos para o lado para querer apontar para outras pessoas, não adianta. No deserto, queridos, não importa se eu estou bem vestido, se eu estou mal vestido. No deserto não importa se eu tenho carro, carrinho, carrão, se eu não tenho carro. No deserto não importa se a minha roupa é de marca, é de grife ou não. Não importa se foi o alfaiate A ou B que fez, se é roupa de banquinha de loja de promoção, não importa. No deserto não importa a casa que eu moro, quantos cômodos tem, se é em condomínio, se não é, não importa. Não importa a minha função social. Não importa se eu sou letrado ou não letrado. Não importa se eu tenho cargo público. Não importa se eu tenho título. Não importa se eu tenho diploma. Não importa. No deserto não importa absolutamente nada. No deserto. Quando nós estamos no deserto. Lá está, ou estamos, ou ficamos entre a cruz e a espada. É terra
e céu. Areia, pedra e sol. Deus e o diabo. É só isso. É por isso, querido, que o deserto, ele é o lugar dos verdadeiros encontros. É no deserto que é o lugar onde eu não tenho os ruídos da sociedade, eu não tenho os ruídos da grande mídia, eu não tenho o ruído de eu me entreter com outras coisas. No deserto, eu sou forçado à solidão e à solitude. No deserto, eu sou forçado a ficar comigo mesmo. No deserto, eu sou forçado a ouvir os meus pensamentos. No deserto, eu sou forçado a ouvir as minhas queixas, as minhas dores, meus medos, minha fúria. É no deserto. Então, querido, o deserto, ele é um tempo onde há muitas possibilidades. Deserto, o tempo que nós passamos no deserto. Seja ele o deserto natural, seja ele o deserto da escassez, como é esse momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia. É um momento de deserto. E nesse momento nós estamos aqui, é um tempo fértil, é um tempo cheio de possibilidades. Porque é agora, nesse tempo de deserto, que nós podemos nos inclinar e ouvir todas as vozes do mal. Nós podemos ouvir as emissoras de televisão nos bombardeando, falando mal. Nós podemos recorrer aos subterfúgios estão chamando, o fulano é negacionista, o outro é negacionista. Mas nós podemos ser negacionistas e negar que está acontecendo algo que é espiritual. Nós podemos negar que realmente Deus está querendo uma postura da sua igreja, dos crentes, dos cristãos. Nós podemos negar tudo isso. E podemos ouvir tudo isso como nada a ver, vai passar. Podemos buscar entorpecer a nossa mente. Os dados, as informações que estão sendo apresentadas é que enquanto está se falando só Covid, o suicídio está aumentando, o uso de drogas está aumentando, o número de divórcios está aumentando, pessoas estão se desconectando da igreja de Jesus. É nesse tempo, querido, que nós ouvimos essas vozes, ouvimos as vozes do mal. Mas também, queridos, é exatamente nesse tempo, é exatamente agora, nessa situação desértica que nós vivemos, que eu e você podemos ouvir a voz de Deus. Deus está falando no meio dessa crise. Deus está chamando a nossa atenção. Deus está falando para o seu povo. Deus está falando para a sua igreja. E eu tenho certeza que o que Deus está falando para a sua igreja não é fecha a igreja. Eu tenho certeza que o que Deus está falando agora não é se anulem. Não é isso que Deus está falando, não. Deus não está mandando a gente ficar quietinho, igual cordeirinho, não. Mas é nesse tempo de deserto, querido, que nós podemos ficar quietos em primeiro lugar. Mas ser quieto não é ficar subserviente. É uma quietude no sentido de nós
olharmos para nós e procurarmos a nossa verdadeira identidade. E entendermos, queridos, que apesar da situação desértica, apesar do deserto, nós somos filhos amados de Deus, que damos alegria a Deus. Então, querido, é nessa quietude do deserto que nós encontramos essa nossa identidade mais profunda, esse nosso eu mais verdadeiro. Deserto, ele é, como eu já disse, pode ser um deserto natural, como o deserto do Saara, o Vale do Jequitinhonha, mas também o deserto pode ser a perda. De repente você está vivendo um deserto porque você perdeu pais. Quantas pessoas perderam os pais, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu colega de trabalho, perdeu o patrão, perdeu o emprego, perdeu a saúde. Deserto representa sofrimento. Deserto representa privação. Hoje, na mídia, uma senhora, ontem, né, eu tinha visto uma, ela chorava e ela dizia: entre ficar em casa e morrer de fome e sair e morrer de Covid, eu prefiro sair e morrer de Covid, porque vá que Deus tenha misericórdia e eu possa voltar para casa com condições de dar comida para meus filhos. Uma senhora em São Paulo falando isso. Hoje, uma outra lá no Rio Grande do Sul, tirando foto, o mercado tudo fechado, e uma placa atrás dela dizendo que aquele corredor estava fechado porque tudo que estava naquele corredor não era essencial. E ela estava dizendo: como pode alguém falar para mim o que é essencial ou não para mim? Me impedir de comprar ou não? Querido, a privação pode ser um deserto. Ou o deserto pode ser representado pela privação. E hoje, quantas pessoas estão vivendo um deserto? O abandono. Por conta de distanciamento, quantas pessoas estão sendo abandonadas? Quantas experiências nós estamos tendo de pessoas que se desconectam, saem, vão embora, abandonam. Se hoje, por conta de distanciamento social, alguma coisa ainda que nos conecta são as redes sociais, as pessoas se desligam, se desconectam, porque não querem ficar conectadas, abandonam. Isso é um deserto. Rejeitam, a rejeição é um outro deserto. Ser rejeitado é um deserto. Mas rejeitar também é colocar o deserto sobre o outro e criar para si um deserto. A vulnerabilidade. Querido, nós estamos vulneráveis. Houve um tempo que nós saíamos de casa orgulhosos para trabalhar, para produzir, e diríamos que estávamos trabalhando para o progresso do nosso país, da nossa família. Mas agora, estamos tão vulneráveis que eu saio de casa para trabalhar, eu tenho que sair escondido. Tenho que sair disfarçado. Porque agora
Tem os caras que falam, quando me vê saindo para trabalhar, ou vê as pessoas saindo para trabalhar, fala: você é um genocida, você está matando pessoas. Isso, essa vulnerabilidade, isso cria um deserto na nossa vida, na nossa alma. Querido, toda experiência que nós descobrimos que estão ao nosso lado, que usam esses recursos que não fazem para nós sentido, não faz diferença, impactam a nossa vida de maneira danosa, desastrosa, desesperadora. Tudo isso, querido, representa o deserto na nossa vida. Deserto é aquele momento quando você está só. Quando eu estou só. Deserto é aquele momento que nós estamos entregues. Parece que é ao acaso. E é então, queridos, nesse momento, é nesse lugar que se abre a oportunidade de nós termos um verdadeiro encontro com Deus. É por isso que Deus nos leva para o deserto. É por isso que Deus levou Jesus para o deserto. É por isso que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque é lá no deserto que não dá para usar máscara, não se usa máscara. É lá no deserto que não dá para andar de muleta, não dá para ter muleta. Lá no deserto, sou eu e Deus. É você e Deus. Lá não dá para... Ai, se eu tivesse, ai, se eu fizesse. Lá não dá para fazer barganha. Lá é eu e Deus, é você e Deus. Lá no deserto é a hora da verdade. É no deserto que nós vamos encarar a verdade. Então, não é por um acaso, não é por capricho, não é por insanidade, não é por desamor que Deus, que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por isso, querido, não tenha medo do deserto. Não tenha medo dessa situação. Não tenha medo do que nós estamos passando, vivendo, vivenciando nesse momento. Não fuja do deserto. O que nós devemos fazer agora não é ficar trancados com medo do deserto, querendo fugir do deserto, querendo evitar o deserto. O que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer, é pedir sabedoria a Deus, pedir discernimento a Deus, pedir a visão de Deus, para que nós possamos perceber quando é que esse deserto está se construindo ao nosso redor e o que ele está construindo ao nosso redor. Querido, creia. Há algumas pessoas aí postando: olha que Deus está mandando te falar que hoje a vitória vai chegar. Sei não. Mas uma coisa eu posso dizer. Creia no seguinte, e não duvide jamais, que independente de quão cruel, de quão escaldante
de quão duro, quão quente, quão tenebroso está esse deserto que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, que a igreja de Jesus está vivendo. Creia que o Espírito Santo de Deus está comigo, está com você, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo de Deus, aquele que clama por nós, que intercede por nós, que faz isso com gemidos inexprimíveis, ele está conosco para sustentar a nossa vida, para sustentar a minha vida, para sustentar a sua vida, para sustentar a igreja dele, a igreja que Jesus disse que ela jamais seria destruída. A igreja que ele prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. A igreja que ele disse que ele edificaria sobre a rocha que é ele mesmo. E ela não seria abalada. Então, querido, creia que o Espírito Santo de Deus, ele pode sustentar a minha vida, a sua vida, sustentar a igreja dele, sustentar o povo dele. E mais. E pode nos conduzir, e pode nos levar cada vez mais perto de Deus, através do deserto, por meio do deserto. Não tenha medo. Há uma canção de uma banda que eu gosto demais, que diz assim: não fuja da dor, não vá para a drogaria, não procure o médico, procure somente os médicos dos médicos. Jesus é o médico dos médicos, Jesus é nosso exemplo, Jesus é nosso irmão mais velho. Queridos, e se Jesus suportou o deserto, se Jesus passou pelo deserto, se ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e ele venceu, ele já venceu por mim, ele já venceu por você. E se ele venceu, a vitória dele é nossa, está nos garantida. Por isso nós podemos dizer, como Paulo diz, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu. Então, queridos, esse deserto vai passar. Esse deserto não é o lugar de nós ficarmos. O deserto é o lugar de travessia. É o lugar que nós estamos atravessando. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar à terra prometida. E a terra prometida que Deus prometeu é a casa do meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria falado isso para vocês. Mas porque é assim, e eu falei para vocês, eu vou preparar lugar, vou voltar, vou buscar vocês e vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Essa é a palavra, essa é a promessa. Então, deserto não é o nosso lugar. Mas, porém, é aqui, agora, nesse deserto, é que Deus vai mostrar a sua graça, seu amor, seu favor, sua proteção, seu cuidado, seu refúgio, seu socorro bem presente. É no deserto. Ele vai fazer isso. E ele está fazendo isso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Para a honra e glória dele. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos confiar. Eu quero compartilhar com você
a letra de uma canção que nós vamos cantar na nossa live de celebração, mas ela é bem interessante, essa letra, porque ela conta uma história, e o que esse artista compôs. Ele diz assim: às vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu. E tudo que vivemos antes não estava certo. Mas a verdade é que estava assim. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. E o momento de Deus não é o meu momento. Um dia a gente aprende. Um dia a gente aprende a confiar em Deus. E aí sim, tudo vai ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Ele é a sua esperança. Ele é a sua força. Ele é o seu refúgio. Aprenda isso. Parece que Deus nos esqueceu, mas Ele não esqueceu. Parece que tudo que nós vivemos como igreja, como povo, parece que tudo não estava certo, mas estava assim. Vamos continuar. Vamos continuar crendo. Vamos continuar confiando. Vamos continuar caminhando. E vamos fazer isso para a glória de Jesus, porque Ele está no controle de tudo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio. E se Ele ainda não é o seu, querido, você pode confessar Jesus. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Você pode, agora, aproveita esse deserto. Aproveita que está você e Deus só e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me ajuda. Deus, me socorre. Deus, me perdoa, me livra de mim mesmo. Eu quero ter uma experiência contigo. Arrependa-se e creia no Evangelho, para que você possa ser salvo. Essa é o chamamento de Jesus para todo ser humano. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para o Senhor. E obrigado, Pai, porque o Senhor olha para nós. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. E nos ama de tal maneira que nos deu o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite, o Senhor nos trouxe a esse deserto. E é nesse deserto, Pai, que o Senhor tem provido. É nesse deserto, Pai, que o Senhor tem aberto os céus e tem se manifestado. É nesse deserto, Pai, que o Senhor tem falado conosco. É nesse deserto que nós podemos perceber o teu amor, o teu favor, a tua graça. Eu te agradeço, te louvo, te bendigo. Em nome de Jesus. Eu peço, Pai, por cada um dos meus irmãos. Peço, Pai, por cada líder de igreja. Peço, Senhor, pela liderança do nosso país. Peço pelas lideranças de cada setor, pelos políticos, por aqueles que têm o dever de cumprir a ordem.
Pai, a tua palavra diz que feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor Deus, mas nós temos vivido uma nação onde as pessoas não querem ouvir ao Senhor. Os políticos não querem ouvir o Senhor. Os pensadores não querem ouvir o Senhor. Os crentes estão se desconectando do Senhor. Então eu te peço, Pai, tem misericórdia de nós. E nos chame para o Senhor. Nós sabemos, Pai, que é o Senhor que nos atrai para Ti. Nós não temos condições de ir ao Senhor. Então, Pai, nos atraia. Mas mais que nos atrair, nos retenha, nos prenda, nos amarre ao Senhor, para que nós não possamos fugir da Tua presença, fugir da Tua graça. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos, Pai, com o nosso coração contrito. Oramos, Pai, com o nosso coração entristecido pela situação que estamos vivendo como povo brasileiro. Nos entristecemos, Pai, por aqueles que estão morrendo por conta do Covid-19, mas também nos entristecemos por aqueles que estão morrendo de fome, nos entristecemos por aqueles que estão morrendo de depressão, por aqueles que estão se suicidando, por aqueles que estão sendo negligenciados e estão morrendo por negligência. Nos entristecemos, Pai, por aqueles que têm assumido lados, defendido correntes ideológicas. Aqueles, Pai, que têm usado a sua influência pessoal, não para levar pessoas ao Senhor, mas para levar pessoas a ficarem contra pessoas. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja. Ajuda-nos, Pai, como igreja. Em 500 anos ficamos aí comemorando a reforma, mas ajuda-nos, ó Pai, a sermos reformadores agora, no nosso tempo, para a honra e glória de Jesus. Nós oramos, certos de que o Senhor ouve as nossas orações. Certo, ó Pai, de que o Senhor está com o ouvido inclinado. Certo, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração e te dê a paz. Amém.